Welcome! Aqui a gente vai estar falando do Pledge of Allegiance. E por que eu decidi ensinar isso? Porque a maioria dos meus alunos mora aqui nos Estados Unidos, são imigrantes, e eu sempre falo que se você mora num país que fala inglês, aprenda inglês. Mas não só isso. Você tem que aprender a se adaptar com a cultura do país para você poder ter uma experiência mais completa. Então, o Pledge of Allegiance é algo que acontece em diversas ocasiões, em diversos eventos, inclusive todos os dias nas escolas. Então, eu acredito que se você está enviando um filho para a escola e que você vai lá e você não sabe nem falar, fica uma situação um pouco chata. Então, eu acredito que a gente mostra respeito pelo país quando a gente participa do Pledge of Allegiance, tá certo? Assim como o brasileiro quer que um americano que vai para o Brasil, que ele possa respeitar a bandeira brasileira e o hino brasileiro, o mesmo com os americanos, tá certo? Então vamos para o que interessa. Pledge. Pledge significa promessa ou juramento. Então é um juramento que é allegiance. 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 Repeat. Allegiance. Allegiance significa fidelidade e lealdade. Então é um juramento de fidelidade para quê? Para a bandeira americana. So it's the Pledge of Allegiance. It's a pledge to the American flag. Então, é isso que significa. Por que eles fazem isso? Para já colocar aí dentro do coração dos cidadãos, das crianças americanas, esse respeito e esse patriotismo que eles tanto pregam, porque, goste ou não goste, os Estados Unidos manda os seus filhos, os soldados, para outros lugares, para proteger outros países, e eles, a gente gosta ou não gosta, eles dão a vida até mesmo para outros países. Então, esse é o objetivo, fora que foi em 1885 que foi escrito o Pledge of Allegiance. Lógico que não é essa versão que a gente está vendo, teve alterações ao longo do caminho, mas foi escrito por um veterano, um soldado veterano que esteve na Guerra Civil, e a Guerra Civil foi a guerra entre os próprios americanos, né, dos Estados do Norte e do Sul, que mais matou soldados americanos na história do mundo. Matou mais soldados americanos do que a própria Segunda Guerra Mundial. Então, eu acredito, toda vez que eu falo Pledge of Allegiance, eu acredito que o objetivo realmente é unir o povo e também lembrar eles de Deus. Você vai estar vendo aí Deus no Pledge of Allegiance. E como é que funciona? Então, você vai ver que é algo muito, muito comum, que acontece na realidade todos os dias nas escolas. E, inclusive, meus filhos falam todos os dias no devocional da manhã, antes de começar as aulas. E eles têm a bandeira. No caso aqui, a menina está carregando, mas geralmente a bandeira já está pendurada. E todo mundo segue um líder que vai guiar as pessoas para fazer esse pledge, para fazer esse juramento. E você tem que fazer o quê? You have to put your hand over your heart. Você vai pegar a sua mão e colocar no seu coração e vai olhar para a bandeira. Tá certo? Tá vendo? Todo mundo aqui, nesse vídeo que aconteceu aqui, todo mundo olhando, focando na bandeira. Então, é desse jeito que acontece. E aí, todo mundo vai repetir o pledge, o juramento. Antes de falar o pledge, alguém, o líder, vai falar o seguinte: all rise, ou seja, todos levantem. Você tem que fazer de pé. Or, please stand. Então, mesma coisa, rise, rise up é erguer, rise, levantar, e stand, também levantar. Stand up, você sabe que é levantar. Mesma coisa, all rise for the Pledge of Allegiance, or please stand for the Pledge of Allegiance. Então, e aí começa todo mundo a falar: I pledge allegiance to the flag. Flag é bandeira. Então, I pledge allegiance to the flag. Então, aqui, I pledge allegiance, eu juro fidelidade para a bandeira. Flag, som de vogal curta A, short vowel A. Aqui, of the United States of America. Vamos lá, um detalhezinho. Por que tem esse the antes de United States?
Eu já ouvi pessoas falando, mas por que tem o the e não fala the Brazil, the Chile, or the Spain? É simples. Não é porque eles se acham mais especiais. Pode ser que alguns sim. Mas é porque a gente está falando de estados que foram unidos, Estados Unidos, para formar um país. Então, os Estados Unidos. Por esse motivo, the United States of America. And to the Republic. E para a República, Republic, República, for which stands. Então, vamos lá. A gente já viu que stand pode ser levantar. Nesse caso aqui, não tem nada a ver com levantar. For which stands para a república pela qual ela representa. Seria nesse sentido. Então, aqui, vou te dar alguns exemplos com stand. Então, aqui, ó. Stand. The flag stands for liberty. Liberty or liberty. Então, a bandeira, ela tá ali como um sinal, como uma representação de liberdade. É nesse sentido, tá certo? Ok, pode também ter um outro significado semelhante, ó. Stand for what is right. O que é certo. Então, stand for quer dizer defenda, defenda, nesse sentido de defender. Defenda o que é certo. E aqui outro exemplo, LOL. LOL stands for laugh out loud. Então, LOL significa, representa dar risada. Dar risada alta, tá certo? Com voz alta. Então, ok, é nesse sentido. Então, é o KKK do brasileiro. Tá certo? Então, para você ver que stand tem mais que um significado. Então, logo em seguida, eles falam one nation, nation, nação, under God, uma nação abaixo de Deus. Eu adoro isso. Adoro essa parte. One nation under God, indivisible. Indivisível, quer dizer que ela não vai se dividir. With liberty. Ok, você pode falar liberty or liberty. Com som de D mesmo nesse T. Liberty. With liberty or liberty. And justice for all. Então, com liberdade e justiça para todos. Então, aqui tem muitos imigrantes de todos os países. É um melting pot. Melting pot é uma panela com tudo derretido, misturado. E é assim, é igual que você ir lá para, um exemplo, lá para Grande São Paulo e ver aquela mistura de japoneses, chineses, italianos, enfim, pessoas de todos os países com diferentes religiões, a mesma coisa aqui. Então, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Então, vamos rever aqui tudo, rapidinho. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Ok? Super simples. Eu espero que você tenha desfrutado. Isso aqui é algo que é super comum e faz parte da cultura americana. Então, independente se você mora aqui ou não, espero que você tenha aprendido inglês através deste vídeo. E pronúncia também. Se necessário, repete o vídeo e repete junto comigo, ok? I'll see you next time. Bye!